Olá, corredores e viajantes! Para quem é novo por aqui, eu sou o Jaime. E como puderam ver, estou novamente em Copenhague para correr a meia maratona. E dessa vez irei aproveitar para ir conhecer também a cidade sueca de Malmö, que fica aqui ao lado. Ela é a terceira maior cidade do país e também já pertenceu à Dinamarca. E para chegar lá é muito fácil. Desde o ano 2000 temos uma ponte que liga os dois países. Eu irei fazer essa viagem de trem e leva mais ou menos cerca de 35 minutos e sai da estação de meia hora. E essa ponte que faz essa ligação é uma obra magnífica de engenharia, que custou uma bolada de 2,6 bilhões de euros e que foi rachada ao meio entre Dinamarca e Suécia. Essa é a maior ponte rodoferroviária da Europa. Mas o mais interessante de tudo sobre ela, eu te conto agora. O evento de inauguração dela foi uma meia maratona, que saía da Dinamarca e terminava na Suécia. Porém, infelizmente, essa prova já não existe mais. Para falar a verdade, era para ocorrer só uma vez, na inauguração da ponte. Mas teve outras edições entre 2000 e 2006 e outra isolada em 2010 para comemorar os 10 anos da ponte. Mas o que ficou mesmo marcado foi a primeira prova, que além de inaugurar a ponte, entrou para a história como a maior meia maratona já realizada no mundo e uma das maiores provas de toda a história. Foram cerca de 90 mil corredores inscritos e cerca de 80 mil concluintes. Falando em corrida, vamos lá ver a largada e daqui a pouco eu já volto lá da Suécia. Já aqui alinhado na linha de largada, falta 1 minuto para começar a meia maratona de Copenhague 2022. Essa aqui é a maior e mais antiga praça de Malmö. Não vou tentar pronunciar o nome porque com certeza vai ser algo que não é a pronúncia correta. Mas eu vou deixar o nome escrito aí na tela. E grande parte dos edifícios dessa região aqui foram construídos quando Malmö ainda pertencia ao Reino da Dinamarca. Como é o caso desse prédio aqui atrás, que é a prefeitura da cidade, que foi construída entre 1544 e 1547. Mas que não era como vemos aqui hoje, já que teve a sua fachada renovada em meados do século XIX em estilo renascentista holandês. E outro prédio histórico que chama atenção aqui nessa praça é essa farmácia aqui, chamada de O Leão, que foi fundada em 1571. Porém, esse edifício aqui onde fica a farmácia hoje só foi construído no final do século XIX, em estilo neo-renascentista. Mas quando ele foi inaugurado, era considerado uma das maiores farmácias do mundo. E ali atrás, no centro da praça, que está rodeada aqui por essas barracas do Oktoberfest, temos a estátua de Carlos X, responsável por tornar Malmö uma cidade sueca em 1658, com o Tratado de Roskilde. Esse foi um tratado de paz assinado entre ele, que era o rei da Suécia, e Frederico III, rei da Dinamarca, que teve que assinar esse tratado após uma derrota desastrosa para a coroa dinamarquesa nas guerras nórdicas. E assim teve que ceder praticamente metade de seu território para a Suécia, e isso para poder salvar de não perder o restante da Dinamarca. Com isso, meses depois, o próprio Carlos X, que estava todo grandão pela vitória que tinha obtido, ainda tentou passar por cima desse tratado e invadir Copenhague.
A ideia dele era realmente eliminar a Dinamarca do mapa, mas o povo dinamarquês conseguiu resistir com a ajuda da marinha holandesa, que tinha um tratado bilateral de ajuda à Dinamarca em caso de ataques não provocados. Dessa forma, Carlos X deu meia volta e desistiu da ideia. E o apoio aqui dos dinamarqueses é a marca registrada dessa meia maratona. Bem ao lado da praça principal temos essa outra praça aqui, que também prefiro não arriscar pronunciar seu nome, mas que traduzido significa pequena praça. Também foi criada no século XVI para servir de mercado de rua, já que a praça aqui ao lado já não suportava tantas barracas e precisava de um espaço adicional. Hoje podemos ver uma combinação até bem sucedida, eu diria, de um belo ambiente histórico com estilo de vida moderno, com bares, restaurantes e lojas. Depois agora do primeiro posto d'água, começa a espaçar um pouquinho mais, mas somos 25 mil corredores e só existe uma distância. Todo mundo aqui corre a meia maratona, corre uns 21 quilômetros, 97 metros e meio. E aqui, bem perto, temos uma das construções mais antigas da cidade, a Igreja de São Pedro, que foi construída no início do século XIV. Ela nasceu como católica, porém foi um edifício muito importante durante a Reforma Protestante na Escandinávia da primeira metade do século XVI, e desde então se tornou um templo da Igreja Luterana. E por falar nisso, o luteranismo é a principal igreja de todos os países nórdicos: Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia. O seu interior, que foi modificado pela primeira vez após a Reforma Protestante e diversas outras vezes ao longo dos séculos, é bastante clean para os padrões que estamos acostumados, principalmente quando pensamos em igrejas europeias. E por isso, talvez não irá agradar tanto os visitantes. Porém, aqui do lado de fora, temos uma construção histórica em tijolos muito interessante. E vale a pena destacar que essa torre aqui não é original. Isso porque a original desmoronou no início do século XV. E durante os séculos, as torres foram passando por reformas. E essa que vemos aqui hoje foi construída no final do século XIX. E essa aqui, pra mim, é a rua mais bonita que a gente passa em toda a corrida. Ano passado, quando eu vim aqui pela primeira vez e vi essas bandeiras, fiquei encantado. Dá uma olhadinha aí. Ainda aqui na região mais central e mais antiga da cidade, temos o Castelo de Malmo, que foi fundado na primeira metade do século XV pelo então rei Érico da Pomerânia, que foi um governante da União de Kalmar.
Para quem não sabe, a União de Kalmar foi o nome que se deu ao período da unificação dos reinos escandinavos da Dinamarca, Suécia e Noruega, que vigorou entre o final do século XIV até o início do século XVI. Mas essa estrutura que vemos aqui foi parcialmente destruída e foi construída uma nova pelo rei Cristiano III da Dinamarca. Isso na década de 1530, período esse pouco tempo depois da saída da Suécia da União de Kalmar e mais de um século antes da Suécia assinar aquele tratado com o Reino da Dinamarca e ficar aqui com essa região. Essa fortificação teve papel tanto na proteção da cidade, como também no controle do comércio marítimo pela coroa, já que fica perto do estreito que liga Malmo a Copenhague. Aqui também já foi usado como prisão durante o domínio dinamarquês no século XVI e foi palco de decapitações no século XIX, já sob domínio sueco. Vou ver se consigo imagens aéreas aqui com o drone, porque acho que vai ficar muito bonito. Chegamos aqui na metade do caminho. Falta agora só a outra metade. Mas Malmo não é só construções históricas e antigas. Também temos na cidade diversos edifícios e áreas bem modernas. E para mostrar esse contraste, vim até essa região um pouco mais afastada do centro para mostrar esse prédio aqui, o Turning Torso. E o nome dele já diz tudo. Numa tradução direta, é como se fosse virando o tronco. Isso porque, daqui de baixo da base até o seu topo, o prédio faz um giro de 90 graus. Essa torção vai acontecendo progressivamente ao longo de toda a sua extensão, de pouco mais de 190 metros divididos em 54 andares, o que faz desse edifício não só o mais alto da Suécia, como de toda a Escandinávia. E também é o segundo maior edifício residencial da Europa, ficando atrás somente do Triumph Palace de Moscou, que tem 264 metros de altura. O prédio começou a ser construído em 2001 e foi inaugurado em 2005. E essa obra de arte, que teve uma elevada complexidade estrutural, foi assinada pelo consagrado arquiteto e engenheiro valenciano Santiago Calatrava. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu falei dele lá no vídeo da Meia Maratona de Valência de 2021. Quem não viu, vale a pena ir conferir. Ano passado, eu estava aqui, nesse momento, nessa reta, emocionado, porque estava estreando na meia maratona. Hoje, um ano depois, mesma prova, mesmo lugar, tô indo lá para tocar o sino, porque essa prova tem um sininho, e quem faz o RP, toca o sininho. Bora lá, rumo ao RP. It's about time they understand that we demand they need to hear. Now we're tired of being told that our cause is old, that our hearts grew cold. And with the strength that we no longer lack, now we're on the attack, yeah, we're bringing it back. Come on, come on, come on, come on and give it to me. Cause we all believe you can throw us away. We will.
de volta a Copenhague, uma das coisas muito bacanas de se fazer aqui, que eu não fiz ano passado, foi o passeio de barco pelos canais da cidade. Então, esse ano eu vou aproveitar. E o bom de se fazer esse passeio de barco pelos canais é que passamos por diversos dos principais pontos turísticos da cidade e podemos aproveitar para ver tudo de um ponto de vista um pouco diferente. Ah, e quem não viu o vídeo que eu fiz ano passado não pode perder a oportunidade de ir lá assistir e conhecer melhor todos os pontos históricos que mostrei e contei um pouco da história de cada um deles. Já sabe, né? O link vai estar na descrição. E vamos lá pro bar. Começou a chover um pouquinho aqui durante o passeio de barco, todo mundo acabou que entrou lá pra dentro da parte tapada, mas a chuva é pouca. Melhor tá chovendo agora do que ter chovido durante a corrida. Durante a corrida chuviscou um pouco, mas tinha sol até, era aquele chuvisco com sol, temperatura boa, então melhor tá chovendo agora. Mas mesmo assim não atrapalha o passeio aqui, é bem bonito. Quem vier a Copenhague, recomendo muito que faça esse tour aqui de barco. Pelo relógio, 1h32:29. Vamos esperar a marcação oficial. Cansado. Mas o recorde, pessoal, saiu. Isso saiu com folga. Vamos lá, porque pegar a medalha e depois o sininho, né? Aqui tá mais uma, a terceira da Super House tá entregue. Meia Maratona de Copenhague 2022. E agora, hora do sininho. E um local que eu descobri por causa do passaporte da Super Helps é o Heffen Street Food. E o nome já diz tudo. É um local para vir comer, mas com um conceito bem legal por trás. Todas as barracas aqui devem seguir um dogma, que é reduzir e reutilizar. Então, eles visam reduzir o desperdício de alimentos, usar ingredientes orgânicos e locais e produzidos ao ar livre sempre que possível e fazer a compostagem de lixo. Temos aqui comidas e chefes de diversas partes do mundo. E o interessante é que os restaurantes daqui são, na realidade, startups. Cada um tem o benefício de poder ter aqui as suas barracas por 3 anos, para aperfeiçoarem as suas técnicas e para aprender mais sobre como gerir o negócio, e depois seguirem em frente. Muito legal essa iniciativa. E o ambiente também é muito legal, com muitos lugares para sentar e aproveitar o momento. E falando sobre esses momentos de curtir as pequenas coisas da vida, a Dinamarca já foi considerada muitas vezes por um relatório anual da ONU como o país mais feliz do mundo. No relatório do último ano ficou em 2º lugar, somente atrás da Finlândia, mas por bem pouco. E muitos dizem que isso se deve à filosofia Hygge. Essa palavra eu tentei ver como se pronuncia. E sobre essa palavra, ela não tem uma tradução direta para nenhuma outra língua do mundo. Mais ou menos como acontece com a palavra saudade em português. Mas o significado desse conceito é como se fosse algo do tipo aconchego, bem-estar e conforto. E o ponto principal da filosofia Hygge é investir um tempo com você mesmo. É perceber como pequenos detalhes da vida podem fazer um bem enorme pra gente. E sentar aqui, nesse ambiente, aproveitar uma boa comida, uma boa bebida, celebrando aqui a marca na meia maratona, é um belo exemplo in loco que eu posso ter dessa filosofia dinamarquesa de se viver. Bem como poderia ser tomar um café quente sentado em frente à lareira, lendo um livro, principalmente se estivéssemos num período mais frio. Principalmente também nessa parte aqui do globo, que faz muito frio ao longo do ano.
volta a casa, é hora de fazer um recap rápido aqui para você que pensa um dia correr a meia maratona de Copenhague. Sobre o trajeto da prova, isso não temos o que reclamar. O percurso é predominantemente plano e quem está em busca de uma ótima corrida para tentar quebrar o seu recorde pessoal, se tiver condições, deve colocar a meia maratona de Copenhague como uma baita opção. E além desse trajeto plano, o clima costuma ser ótimo na capital dinamarquesa na época da corrida, que normalmente acontece no terceiro fim de semana de setembro. Tanto o ano passado quanto esse ano, a temperatura estava por volta dos 12 graus. Ano passado corremos com o céu aberto, e esse ano, como puderam ver, teve momentos que deu alguns chuviscos, mas nada que atrapalhasse. E outro fator que espero que pudessem vir nas coberturas, tanto do ano passado quanto desse ano, é a presença massiva do público apoiando durante o percurso. Copenhague é sensacional nisso, e para muitos isso ajuda demais, além, claro, de transformar a atmosfera da prova numa experiência única. Sobre a organização, não preciso dizer nada. Tudo redondinho, funcionando perfeitamente bem, pelo menos no que eu pude ver. Exatamente como manda a cartilha de uma prova Elite da World Athletics. Para ter ideia do tamanho da prova, eram 25 mil inscritos. Largaram 21.801 corredores e completaram a prova impressionantes 21.570 corredores. Ou seja, praticamente 99% dos corredores que largaram completaram a prova. E do total de corredores ao longo dos anos, cerca de 35 a 40% são estrangeiros, principalmente dos países nórdicos vizinhos. Porém, essa prova conta com corredores de todo o mundo, estando presente corredores de mais de 120 nacionalidades diferentes. Sobre a feira, foi praticamente igual a do ano passado, que eu mostrei com mais detalhes num vídeo que eu fiz à época. E o kit é o básico do básico. Um saco que você poderá utilizar como guarda-volumes no dia da prova, uma camiseta, que por sinal é essa aqui, e um envelope com seu número de peito. Só. Até porque, para quem não sabe, esse é o padrão da maioria das grandes provas que acontecem aqui na Europa, onde a ideia não é entregar kits recheados de brindes, mas sim uma prova com organização espetacular. E sinceramente eu acho válida essa questão de kits enxutos. Até porque eu viajo só com uma mala de mão e não quero carregar coisas. Mas sobre a camiseta eu achei que poderia pelo menos ter mudado a cor. Nos deram essa camiseta praticamente igual a do ano passado. Para ter ideia, essa aqui é a desse ano e essa aqui é a do ano passado. Mas tudo bem, isso é o de menos. O que interessa é que é uma camiseta de ótima qualidade que eu vou poder utilizar nos meus treinos. E ainda sobre a prova, ela conta com pacers nos mais diversos ritmos, o que também ajuda demais as pessoas que querem atingir uma determinada meta de tempo. Muitas provas, até mesmo grandes e importantes, não têm essa variedade tão grande de marcadores de ritmo. E além dos pacers, você não vai correr sozinho nunca, independente do seu ritmo. Do mais rápido ao mais lento, sempre terão muitos corredores ao longo de toda a prova. Fator também que eu acho muito bom durante uma corrida. Sobre a hidratação, durante a prova temos 5 postos com água isotônico. Além de um deles contar também com gel de carboidrato. E novamente reforçando, muito bem organizado. Esses postos tinham mesas bastante largas e muitas delas, para dar vazão aos corredores sem comprometer o fluxo da prova. E isso só consegue acontecer, claro, pela ajuda dos voluntários. Nessa corrida foram cerca de 1.300. E além dos postos de hidratação, também tem atrações espalhadas pelo percurso, com música, bandas de variados tipos, DJ, enfim, muita coisa para deixar essa experiência ainda mais sensacional. E depois da prova, ainda tem uma área de convívio para caso você queira ficar por ali na resenha. O preço desse ano, para quem fez a inscrição até cerca de um mês antes da prova, foi de 545 coroas dinamarquesas, o que dá cerca de 75 euros. Sendo então essa uma das inscrições mais caras entre as Super Halves, porém sem também fugir demais da média. No entanto, na média, considerando os gastos totais, essa corrida é possivelmente a mais cara do circuito. Isso também por causa dos preços altos de hospedagem e alimentação que temos na Dinamarca.
E se você me perguntar se eu recomendo correr essa meia maratona, depois de eu ter dito tudo isso, eu acho que nem preciso falar muito mais, porque realmente vale a pena. Isso tanto se você busca uma prova rápida para fazer seu RP, quanto também se quiser uma experiência de uma corrida grande, muito bem organizada e com energia incrível da cidade te impulsionando. Tenho aqui em mãos a medalha dessa prova e na próxima semana eu já embarco para o Reino Unido para correr a 4ª Super Half. Obrigado por me acompanhar nessa aventura e te espero então daqui 2 semanas com o vídeo da meia maratona de Cardiff no país de Gales. Espero que tenham gostado de mais essa prova e por aqui, sempre pronto para correr.